Fala clubista, beleza? Rodada 16 batendo na sua porta aí, você tá preparado? Já sabe quem você vai escalar no seu ataque? Já sabe quem será o seu capitão? Tá na dúvida? Eu te ajudo aqui. Pô, a minha função aqui é te ajudar a pontuar e fazer muitos pontos na sua liga, irmão. É você ficar líder da sua liga, beleza? Cara, então fica aqui comigo, vamos pra vinheta e na volta da vinheta a gente vai falar de rodada 16 do Cartola. Se liga! Rodada 16 na tela, vamos fazer a análise completa da rodada para a gente ver qual time que tem maior probabilidade de vencer a partida, quais são os atacantes com maior probabilidade de balançarem as redes, quais são as defesas com maior probabilidade de não levar gol, rapaziada. É isso que eu tô falando, vamos falar de dados, vamos falar de informação importante na hora de você tomar a decisão se você vai colocar o jogador do time A, do time B, o jogador X, o jogador Y. Aqui que você vai tirar suas dúvidas, meu camaradinha. Vamos lá? Análise completa da rodada, probabilidades de vitória, artilheiro, time com maior chance de vencer, time com maior chance de perder, goleiro que pode sair sem ser vazado. Vamos embora, então o maior favorito da rodada é o Palmeiras no confronto Palmeiras e Cruzeiro nesse clássico de palestras. Para quem não sabe, ambas as equipes já se chamaram Palestra Itália lá no passado, mas isso fica para um próximo vídeo aí. Palmeiras com 62% de chance de vitória e o Cruzeiro com 16%. Cara, aqui vale bastante a pena jogadores do Palmeiras, principalmente os ofensivos, tá? Vale muito a pena aqui. Fluminense e São Paulo, forte favorito, o Fluminense com 55%, São Paulo só com 20%, o São Paulo tá passando aí por uma crise, o Roger Machado acabou de cair. Talvez essa queda do Roger Machado pode trazer um pouco mais de motivação para os jogadores que estão aqui, que querem mostrar trabalho, querem mostrar serviço até para o próximo treinador que possa vir chegar. Por enquanto São Paulo ainda está de interino, mas é isso, galera. Talvez esse jogo aqui, apesar do Fluminense ser um grande favorito por jogar em casa e pela fase do São Paulo também nos últimos jogos, São Paulo ter jogado muito mal nas últimas pelo menos 3 partidas aí, talvez um favoritismo grande aí pro Fluminense faça sentido, tá? Mas eu acho que deve ser um jogo de gols, e jogo com gols eu prefiro não colocar jogadores de defesa. Então acho que jogadores de ataque do Fluminense super válido, porém de defesa eu não recomendaria. Fechado? Vamos lá? Santos e Coritiba? Pô, o Santos acabou de eliminar o Coritiba aqui no jogo de meio de semana da Copa do Brasil. Jogando fora de casa, o Santos ganhou do Coritiba e eliminou o Coxa da Copa do Brasil. Jogando em casa, lembrando que esse jogo é domingo 11 da manhã, então tem a maldição das 11 da manhã nesse jogo. É, amigo. Mas é Santos e Coritiba, o Coritiba ainda para corroborar com esse maldição do jogo das 11. O Coritiba, quando joga fora de casa, costuma jogar melhor do que joga dentro de casa. Então pode ser que o Santos tome algum susto, pode ser que sim, pode ser que não. As estatísticas dizem que o Santos é o grande favorito aqui jogando em casa contra o Coxa, beleza? Atacante aqui muito bem-vindo, principalmente o Gabigol. Vamos lá, vamos falar de Bragantino e Vitória. Bragantino grande favorito jogando em casa, 56% contra o Vitória. Acho que vale a pena aí pensar em atacantes do Bragantino também, jogadores de meio pra frente. Cara, o Vitória costuma sempre dar trabalho no sentido de fazer gols quando joga fora de casa. Então talvez jogadores de defesa do Bragantino, só se você estiver pensando em média básica, sabe? Tipo, talvez um Juninho Capixaba, que é um lateral esquerdo que também participa das jogadas de ataque ali do time, então pode contribuir com gol, com assistência, pode contribuir muito com desarmes aqui, mas talvez não consiga segurar um SG, mas vale super a pena. Atlético Paranaense e Flamengo, cara, o Flamengo aqui aparece como um visitante dominante, acho que também muito por conta da posição na tabela do Flamengo e por conta do retrospecto dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo vem jogando bem aí no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, então o Flamengo tem uma grande chance de, mesmo indo para Curitiba, sair de lá com uma vitória. O Pedro tem sido o principal atacante do Flamengo. É uma aposta arriscada pelo jogo ser fora de casa, mas ainda ela é válida pelo fato do Pedro sempre brocar, sempre marcar gols.
O Atlético Paranaense nessa rodada tem a volta de Viveiros, o grande centroavante colombiano, volta ao time do Furacão. Então, cara, defesa do Flamengo, fica de olho aí, porque o Viveiros quando joga em casa, meu irmão, ele é o trem. Botafogo e Corinthians. Aqui, apesar do favoritismo ser do Botafogo, eu acho que é um jogo que é meio difícil de cravar, tá? Eu acho que vale a pena. Se você tiver dúvidas, fuja. Talvez jogadores de meio de campo pode fazer sentido. Não vejo muita, sabe, defesas sólidas aqui. Não sei, eu não consigo confiar tanto não. Bahia e Grêmio, duelo equilibrado, mesmo o Bahia jogando dentro de casa. O Grêmio não vive uma boa fase assim, cara. Eu acho que é um jogo meio arriscado. Internacional e Vasco, também acredito num jogo arriscado para apostas em cartola. O Internacional costuma jogar melhor fora de casa do que dentro de casa. Ele tem um efeito ali meio Curitiba. Os dois, quando são visitantes, costumam aprontar mais do que quando são mandantes. O Vasco tem um time encaixadinho, conseguiu a classificação da Copa do Brasil aí no meio da semana. Pode ser que possa surpreender jogando, mesmo jogando lá no Beira-Rio, tá? Atlético Mineiro e Mirassol aqui, uma grande armadilha, cara. Eu digo porque Atlético Mineiro com 41% de chance contra 31% do Mirassol. São só 10 pontos percentuais. Eu acho que 10 pontos percentuais é muito pouco para quando a gente vai definir um favoritismo. Eu até no meu time ali da prévia ali, quando eu montei o esboço do meu time na terça-feira, eu coloquei o Coelho, atacante do Atlético Mineiro, e eu já estou muito propenso a trocá-lo, tá? Então, aquela minha aposta em Atlético, não sei, acho meio arriscado no sentido de atacantes. Eu não sei, eu tô com um pressentimento de um jogo de 0-0, sabe? Um jogo mais fechado, mais amarrado ali dos dois. Não sei, eu acho que jogadores de defesa até, tanto de Atlético Mineiro quanto de Mirassol, acho que acabam sendo válidos, porque eu tô com um pressentimento de um 0-0 nessa partida aqui. Depois até vamos conferir lá quando acabar a rodada se eu acertei ou não. Vai que, né? Aí eu começo a jogar na loteria esportiva, tô brincando. Chapecoense e Remo, duelo dos lanternas do campeonato, né? Aí fica difícil. Apesar da Chape jogar em casa com um favoritismo muito grande para ela, mesmo ela sendo a lanterna do campeonato, acaba sendo um jogo mais difícil de você conseguir cravar, tá? Não acho que seja um jogo para mitar. Eu acho que é um pouco arriscado qualquer tipo de aposta aqui. Quando a gente fala de artilheiros, atacantes com chances de gol, a gente vê ali o Pedro, John Kennedy, Gabigol e Isidro Pita despontando. Você tem o Carlos Vinícius correndo por fora, o Grêmio joga fora de casa, porém o Carlos Vinícius é o artilheiro do campeonato, então sempre rola essa dúvida se vale a pena ou não colocar o Carlos Vinícius, até porque nas últimas rodadas ele decepcionou bastante quem colocou. Eu fui um deles que coloquei o Carlos Vinícius jogando em casa, apostei tudo, dei faixa de capitão e tudo e não fez nada, não correspondeu. Então fica aquela pulguinha atrás da orelha. A gente tem, cara, Andréas Pereira aí pra assistência, tá? Não para fazer gols, mas para assistência. Isso conta bastante. O Andréas Pereira é o rei das assistências no Campeonato Brasileiro, já deu 8 assistências. Então vale a pena aqui, na hora de você escalar seu meio de campo, dar uma passadinha de olho no Andréas Pereira. Tamo junto? Fechado, meu irmão. Defesas com maior chances de jogo zerado. É o famoso Baliza Zero. Baliza Zero aqui para Palmeiras, Santos, Bragantino. Times com maior probabilidade de não sofrer gols. Porém, eu acabei de falar há pouco tempo atrás, você fala, pô, que moleque incoerente. Não, calma. Aqui são estatísticas. Porém, eu acho que o Vitória, quando joga fora de casa, costuma surpreender. E eu acho que apostar no Baliza Zero contra o Vitória eu acho sempre meio arriscado. Por isso que eu falei, Bragantino, se você estiver pensando num Juninho Capixaba, que é um cara que apoia também, que participa de gols, eu acho que vale a pena. Se você estiver pensando em Baliza Zero, talvez o Bragantino eu também dava uma fugida, tá? Mas aqui a gente tá falando de dados dizem que vale a pena apostar assim no Bragantino, e aí questão de feeling, acho que meio arriscado se você estiver pensando em goleiro, em zagueiro, caras que não costumam pontuar tanto lá na frente, tá?
Evitar Atlético Mineiro e Mirassol, Botafogo e Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo. São jogos que você, na dúvida, evita. Porém, eu não sei, o Pedro tem passado por uma fase tão boa que acho que é meio difícil de você tirar ele. O Danilo do Botafogo, mesma coisa. Eu ainda estou em dúvida se eu mantenho, se eu coloco o Danilo ou se eu não coloco o Danilo nessa rodada. Ainda paira uma dúvida aqui na minha mente. Beleza? Acho que classificação, todo mundo já sabe qual que é a classificação do brasileiro, não precisa ficar passando aqui pela classificação do brasileiro. Vamos lá! Top Times para você escalar no seu Cartola nesta rodada. Aqui a gente está falando de Palmeiras, Fluminense, Santos e Flamengo como Top Times para você escalar nessa rodada, mesmo o Flamengo jogando como visitante, tá? Mesmo o Flamengo jogando como visitante, aqui é uma grande probabilidade de vitória do Mengão. Beleza? Passamos pelos números, passamos pelas estatísticas, falamos de fatos e dados. Agora o que a gente vai? Vamos pro campinho, vamos escalar o nosso time, beleza? Cara, se você chegou até aqui, não se esqueça, deixa seu like, solta esse dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber notificação, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Combinado? Vamos se ver lá no campinho? No campinho a gente se vê, irmão. Então estamos com o campinho na tela. Aqui, essa é a escalação que eu montei, o meu esboço na última terça-feira, né? Então, quando eu montei meu time, eu vim com Everson no gol. Na minha linha de defesa com Bernabé, Gustavo Gomes, Lucas Veríssimo e Juninho Capixaba. No meio de campo, Danilo, Neymar e Arias. E lá na frente eu fui de Coelho, Pedro e Flaco Lopes. Aqui eu tenho algumas dúvidas, tá? Até explicando, o Bernabé, o jogo é Internacional e Vasco. Eu acabei de comentar que o Internacional jogando em casa, cara, não é tão confiável assim. Mas, pô, o Bernabé é um lateral que tá jogando de atacante. Então, e tem participado de gols nas últimas rodadas. Então, acho que vale a pena uma aposta aqui. Pensando em diferenciação, pensando em jogador que eu posso me diferenciar dos meus amiguinhos e de repente conseguir uma pontuação bacana no Cartola e de repente ou se manter na liderança da sua liga ou chegar um pouquinho mais próximo dos líderes, tá? Acho que vale a pena a aposta aqui no Bernabé. Tanto para goleiro quanto para linha de defesa eu tô tranquilo. Eu acho que não carece de mudanças. Talvez tentar um hackzinho, não sei nem se dá para fazer um hackzinho ali no Everson pelo preço dele e também pela quantidade de cartoletas que me sobraram 45. Porém eu tô pensando em fazer algumas mudanças aqui, tô pensando em trocar o Coelho, tô pensando em trocar o Danilo também do meu time, então já até dei o spoiler aí, meio campo, eu tô pensando em mudar aqui o Danilo, esse jogo Corinthians e Botafogo, cara, eu não sei, acho meio arriscado ter jogador de ambos os times, então eu vou tirar o Danilo do meu time, tá? E vou tirar o Coelho também do meu time. Então aqui eu vou fazer duas substituições pontuais. Pode ser até que eu coloque o Lucas Barbosa aqui como um atacante, talvez eu traga o Isidro Pita aqui para ser um reserva de luxo. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem no ataque. A gente tem agora 25 cartoletas, vamos ver quem a gente pode colocar aqui de ataque, não é mesmo? Bora lá! Já estamos com o Pedro, já estamos com o Flaco Lopes. Estou feliz com esses dois caras. Temos o Carlos Vinícius no jogo do Bahia e Grêmio. Eu acho que não vale a pena a aposta aqui hoje. Talvez na volta, né? Acho que não. Vamos lá, vamos ver. A gente tem o Andrés Gomes, Inter e Vasco, fora de casa acho que não. John Kennedy está aparecendo como provável aqui para o time titular. Se você torce pro Fluminense, ou melhor dizendo, se você não é São Paulino e você não é clubista como eu sou clubista, você pode colocar o John Kennedy. Até se você for São Paulino, mas você não é clubista, você, cara, pelo Cartola eu faço tudo, pode colocar o John Kennedy. Como eu tenho o meu lado clubista aqui, eu não aposto ninguém contra o São Paulo, porém jamais vou deixar de recomendar, tá? Acho que o John Kennedy é uma boa pedida para você colocar no seu time. Eu não consigo fazer isso no meu time, então não irei de John Kennedy. Cara, Viveiros do Atlético Paranaense. O Flamengo tem uma defesa muito sólida. Eu acho que ali a linha de defesa do Flamengo é muito boa, cara. Mas o Viveiros está numa fase muito bacana. E eu não sei se vai ter tanta gente colocando o Viveiros. Então pode ser um jogador para uma aposta aqui também, tá? E eu tô muito propenso a colocar o Viveiros no meu time. Só quero dar mais uma olhadinha aqui. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no ataque.
para ver quem que a gente tem, para ver que se a gente vale a pena colocar o Viveiros ou não. Vamos lá, Yuri Alberto, Arthur Cabral, Samuel Lino, Coelho, Eric do Vitória, o Lucas Barbosa que já está no meu time, Arthur que vem pontuando bem no Campeonato Brasileiro, Aleph Manga, René, Alisson, Mendoza. Speed Mendoza joga muita bola. Vamos lá, Ferreirinha, não. Minda, Cassirra, Pedro Rocha, Ramon Sousa, cara. Se você tem pouca cartoleta, talvez valha a pena aqui uma aposta em Ramon Sousa. Ele tem marcado muitos gols pelo Verdão, tá? 6,49 vale a pena, vale a pena. Ele tem um mínimo para valorizar aqui alto, 7,14, mas vale ficar de olho, tá bom? Alejandro do Inter, Alejandro também uma boa pedida de centroavante aqui, tá? Boa pedida de centroavante, principalmente no mínimo para valorizar. Acho que vale a pena de um reserva de luxo, talvez, alguma coisa assim. Se você tiver pouca cartoleta, acho que vale a pena aí pensar em Ramon Sousa, Alejandro, são boas pedidas, bem como o Everaldo, que no Bahia ele chuta pro gol e no Bahia ele faz gols. Então, se você tem pouca cartoleta, 3 dicas aqui: Everaldo, Ramon Sousa e ele, Alejandro. Isidro Pita com 4,96. Só que aqui também a gente tem sempre a dúvida se quem vai para jogo é Isidro Pita ou é Eduardo Sacha. Então sempre pinta essa dúvida, e é aí que mora o meu grande receio de colocar um dos dois como meu reserva de luxo. Só por conta disso, mas eu acho que vale super a pena. Lingard do Corinthians, Júnior Santos, André Silva do São Paulo, Soteldo, beleza. Vimos aqui os atacantes, e para não ficar enrolando aqui, pra você falar, pô, o cara não decide lá quem ele quer, vamos logo, vamos decidir aqui e vamos botar viveiros de atacante, mesmo jogando contra o Flamengo, tá? Mesmo jogando contra o Flamengo, segundo colocado. Você vai falar, pô, que incoerência, tem um cara do Flamengo, tem um cara do Atlético, sim, mas ó, não tenho nenhum defensor nem de Atlético Paranaense, nem de Flamengo aqui. Então, cara, tô confiando nos matadores aqui, ó, Flaco Lopes, Pedro e Viveiros, 3 atacantes que fazem gols. Então, cara, é ataque pra meter gol, é ataque pra pontuar bem. Meio campo, tô feliz com o Neymar, tô feliz com o Arias e saquei o Danilo. Matheus Pereira pode ser um bom nome. Garro, não sei, cara, fora de casa, acho que não. Carrascal, da Atlético Paranaense, ele é meu reserva de luxo, também é um bom nome aqui. Lúcio Acosta, também vale a pena a aposta ali. Breno Midon, Jean Lucas. Cara, será que o meu grande amigo Andreas Pereira não tá mais como provável? Porque ele tava como provável até alguns dias atrás, hein? Agora a gente tá vendo ali o Maurício e o Marlon Freitas, com o Maurício principalmente ali como reserva de luxo, perdão, como provável. Vamos ver como que tá a situação de Andreas Pereira. Será que ele tá como dúvida? Vamos subir. Andreas Pereira como dúvida, cara. Olha só, hein? Olha só. Que coisa. Eu tô pensando muito em colocar o Andreas Pereira, tá? Mesmo ele sendo como dúvida. E aí eu me protejo com um meia que com certeza irá jogar, que é o Carrascal, principalmente dado a lesão do Arrascaeta. Então o Carrascal, que antes era reserva, muito provável que jogue essa partida contra o Atlético Paranaense. Vou deixar ele aqui como meu reserva, para que, se o Andreas Pereira de fato não entrar em campo, eu tenho o Carrascal para me proteger ali e talvez pontuar. Andreas Pereira pensando sempre em assistência, tá bom? Pensando em assistência aqui com ele. Beleza? E aí assim eu fecho o meu time. Vamos ver aqui, só dar uma olhadinha, só dar um bisuzinho aqui nos meias. Vamos ver se tem algum outro meia aqui que você fala, pô, esse cara aqui vale a pena escalar. Pensando aqui para ser meu reserva, tá?
Carrascal, Lúcio Costa, Breno Midão. Ó, Jean Lucas é um bom nome também, tá? Jean Lucas, ele é um bom nome aqui nesse Bahia e Grêmio. Ele sempre costuma surpreender, ele costuma participar de muitas jogadas de ataque do Bahia, principalmente jogando em casa. Então vale muito a aposta. Porém, eu acho que o meu time aqui, cara, confirmar a escalação, e o time que vai para campo nessa rodada está formado assim: Everson no gol, Bernabé, Gustavo Gomes, Lucas Veríssimo e Juninho Capixaba. No meio de campo ele é composto por Andreas Pereira, Arias e Neymar, e lá na frente Flaco Lopes, Pedro e Viveiros. Esse é o nosso time com Lucas Barbosa de reserva de luxo e capitão Flaco Lopes. Tá certo? Um time que custou 154 cartoletas, ainda sobraram ali 1,32. Cara, e aí? Você gostou desse time? Você não gostou? Como que vai o seu time para essa 16ª rodada? Deixa para mim aí nos seus comentários, por favor. Fala quem será o seu capitão, quem será o seu reserva de luxo. Tá indo com algum jogador diferentão para poder se diferenciar da galera? Sempre tem que ter um cara ali para você conseguir se diferenciar, hein? Nunca se esqueça disso. Belezinha? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal. A gente sempre vai trazer um conteúdo bacana para você. Eu te prometo, hein? Palavra de Chapolin Colorado. A gente se vê. Um beijo no coração.